Bom, hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como conseguir a realização espiritual, a tão falada iluminação espiritual? E vou responder essa pergunta com base na espiritualidade védica, mais especificamente com base no Vedanta, que faz parte da tradição hindu, beleza? Então, de acordo com o Vedanta, nós temos 4 vias que nos levam à realização espiritual. A primeira delas é o Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, o caminho da investigação do quê? Investigação de si, a investigação do nosso eu. Isso aqui é o grau mais elevado de autoconhecimento. O objetivo do Jnana Yoga é nos levar à intuição, ao insight da nossa verdadeira realidade. É a gente entender quem nós verdadeiramente somos. E de acordo com essa perspectiva do Jnana Yoga, nós somos a consciência universal, infinita, transcendente. E essa consciência vive, normalmente, sob a ilusão de ser um eu, um ego, identificado com um corpo e uma mente. Ramana Maharshi, que foi um iluminado que viveu entre o século XIX e o século XX, disse o seguinte: a autoinvestigação, a autoinquirição nos leva a entender a natureza do nosso eu. Então, para o Ramana, o eu, ele é a raiz de todos os nossos pensamentos. Olha que interessante. Todas as nossas preferências, tudo aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente pensa, tem como fundamento o eu. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu experienciei uma coisa no passado e eu vou experienciar algo no futuro. Então o eu está como substrato da atividade cotidiana da nossa mente. A autoinquirição, essa investigação de si, nos leva a tentar entender o que é esse eu. E a partir dela nós vemos que esse eu não se limita às nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, ele transcende isso, ele é algo além disso. Então a autoinvestigação nos leva a entender que o nosso eu não se reduz ao nosso corpo nem à nossa mente. Só que essa investigação não para por aí. O objetivo dessa investigação não é parar no eu, mas ir até aquilo que é a raiz, a origem do eu, que é a consciência universal. E quando nós conseguimos dar esse salto do eu para a consciência universal, realizar que nós somos a consciência universal, nós temos a iluminação espiritual. Esse é o caminho Jnana, o caminho do conhecimento. Outro iluminado indiano que viveu também entre o século XIX e o século XX, o Nisargadatta Maharaj, dizia algo muito interessante. Diz ele que esse eu aqui é como se fosse uma porta que abre para 2 lados. Abre para fora e abre para dentro. Quando o eu está aberto para fora, quando essa porta está aberta para fora, nós temos a nossa experiência cotidiana, de um eu identificado a um corpo e uma mente. Agora, quando essa porta abre para dentro, nós temos o eu conectado ou reconectado à consciência universal. Inclusive, olha que interessante, a palavra religião, ela vem do termo latino religare, que significa reconexão, se reconectar. Então, abrir a porta para dentro, essa reconexão do nosso eu individual à consciência universal. E esse é o objetivo do Jnana Yoga e também dos outros caminhos dentro da espiritualidade védica, beleza? Agora, caso você tenha feito a seguinte associação, essa porta que abre para dentro e para fora é representada nas várias tradições espirituais pelo simbolismo do coração. É por isso que provavelmente você já viu uma pintura, uma imagem de Jesus Cristo apontando para o coração. É no coração que está a porta que nos leva à realização espiritual e não no cérebro. A realização espiritual não é algo racional, não é algo meramente intelectual, mas algo existencial, espiritual, que é simbolizado pelo coração. É no coração que nós acessamos a divindade, a consciência transcendente, que é a nossa verdadeira natureza. Outro caminho é o Raja Yoga, que é o caminho da meditação. Qual que é a premissa desse caminho? A nossa mente, de maneira geral, ela é caótica, como se fosse um oceano cheio de ondas. Esse caos de pensamentos, a nossa dispersividade cotidiana, nos impede de enxergar a nossa verdadeira realidade, nos impede de realizar essa consciência absoluta, suprema e transcendente. Então, a partir disso, nós precisamos meditar. A meditação vai nos auxiliar a acalmar os pensamentos e a concentrar a nossa mente, de tal forma que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, obter a iluminação espiritual, beleza?
Além disso, nós temos o caminho Bhakti, o Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção. Normalmente, quem se compromete a estudar a espiritualidade a fundo e entra num caminho intelectual, estuda a ciência das religiões, o estudo comparado das filosofias que se fundamentam nas tradições espirituais, muitas vezes acaba negligenciando esse caminho, acaba negligenciando o aspecto da fé, o aspecto da devoção. Mas esse caminho ele é super importante. Por quê? Pois ele tem tudo a ver com as nossas emoções. Esse caminho Bhakti nos auxilia de duas maneiras. Inicialmente, promovendo sentimentos de reverência, respeitabilidade, sacralidade e devoção. Então a gente entende que existe algo que nos transcende, que a gente almeja, e nós focamos nisso que nos transcende. Então isso muda a nossa atmosfera psicológica, produzindo esses sentimentos que são favoráveis para a realização espiritual. Em segundo lugar, a recitação de mantras, os cantos, as rezas auxiliam a nossa capacidade de concentração. E é muito mais fácil a gente se concentrar em algo que a gente está envolvido emocionalmente do que quando a gente não está envolvido emocionalmente. A própria psicologia nos explica isso. É mais fácil se concentrar em algo quando há afetividade, quando há envolvimento emocional. Por isso esse aspecto da emoção é bem importante no caminho Bhakti. Então o envolvimento emocional potencializa a concentração e o cultivo desses sentimentos de devoção e de reverência também auxiliam a pacificar, a harmonizar a nossa mente. E essas duas coisas, harmonia da mente e concentração, são pré-requisitos aí para a gente ter a realização espiritual. E por último, nós temos o Karma, o Karma Yoga, o caminho da ação ou da ação abnegada, que é na prática fazer assistência, ajudar os mais necessitados, ver que existem pessoas que sofrem muito mais do que nós e que o nosso sofrimento muitas vezes é superestimado. O Karma Yoga nos auxilia a desenvolver a abnegação, a benevolência e principalmente o altruísmo e a reduzir o nosso senso de importância pessoal, desinflar o nosso ego, mostrar que nós não somos a última bolacha do pacote. Então o Karma Yoga, ele nos auxilia a purificar a nossa mente. Essas quatro vias, esses quatro caminhos, eles são complementares. De acordo com Vivekananda, que foi um discípulo do Ramakrishna, outro iluminado indiano que viveu na Índia entre o século XIX e o século XX. Então, para o Vivekananda, esses quatro caminhos eles são complementares. A gente pode ilustrar isso a partir de outra metáfora. Então, imagina um oceano completamente sujo, poluído, com muitas ondas e correntezas. Esses dois caminhos, Bhakti e Karma, nos auxiliam a limpar, a remover as impurezas desse oceano. Karma nos auxilia no altruísmo, na benevolência. Bhakti na devoção, na reverência. Então isso purifica a nossa mente. Agora, Raja Yoga, que é o caminho da meditação, nos auxilia a reduzir essas ondas e remover as correntezas. E como que a gente faz isso por meio da meditação? Pode ser a meditação focada na respiração, nos chakras, em objetos, nos nadis, que são os canais condutores de energia, etc. Então, a partir desses três caminhos, a gente consegue receber o conhecimento do Jnana de forma pura e cristalina. E o conhecimento do Jnana nos auxilia a olhar para a fonte, para a essência do nosso eu, que é essa consciência transcendente. E aqui na nossa metáfora seria o seguinte, a gente olhar para o fundo. Quando as águas estão limpas, sem ondas, a gente consegue ver o fundo do mar. E ver o fundo do mar é a realização espiritual. Bom, para concluir, gostaria de dizer que cada um desses caminhos se relaciona a um aspecto do ser humano. O Jnana se relaciona ao intelecto intuitivo, onde nós temos um insight da realidade espiritual. O Raja ao pensamento, concentração. Bhakti ao aspecto emocional. E finalmente o Karma Yoga aos nossos comportamentos e atitudes. A perspectiva que foi apresentada aqui nesse vídeo é a do Vedanta de acordo com a visão do Vivekananda. Mas vale a pena dizer que esses quatro caminhos podem ser trilhados de forma individual, eles são autossuficientes, de forma mesclada, em conjunto, como é a perspectiva do Vivekananda, e também, para alguns, de forma hierárquica. Então, para alguns, o Karma Yoga e o Bhakti Yoga são passos introdutórios para o Jnana Yoga, que seria o aspecto mais sutil, o caminho mais difícil, vamos dizer assim, faixa preta da espiritualidade. E em qualquer tradição espiritual que seja verdadeiramente integral e holística, nós vamos encontrar esses quatro caminhos de forma mais ou menos misturada. Então, por exemplo, no budismo,
no sufismo, no taoísmo, etc. Entretanto, é no hinduísmo, na tradição védica, que nós vemos isso expresso de forma bem separadinha, bem distinguida. E foi por essa razão que nós utilizamos essa perspectiva para responder a pergunta sobre a realização espiritual. Bom, por hoje é isso. Se você curte um conteúdo que articula psicologia, filosofia e espiritualidade de uma forma mais aprofundada, se inscreva nesse canal e não se esqueça de deixar seu like para este vídeo. Beleza? Até mais!